love you, I don't tell me nothing. Let me get this clear, 'cause I had no idea. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, Neto falando aqui. Vamos iniciar a nossa quinta live. Hoje falando sobre indicadores. Eu tô devendo pra galera. Ontem até me perguntaram, vocês devem estar vendo os vídeos ali, né, as gravações, quem é dos membros lá. Mas eu vou compartilhar para vocês verem que eu sou de verdade, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, não se assustem. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, a gente já vai iniciar. Eu vou parar aqui o compartilhamento. E vou compartilhar com vocês aqui para vocês me verem, tá? Vocês vão me ver. Aí, ó. Estão me vendo? Joia. Isso aqui é meu escritório. O escritório fica na parte superior da casa onde eu moro. Né? Um lugar bem legal, onde eu montei. Né? Tem aqui onde vocês estão vendo é a câmera. Aí aqui abaixo tem uma tela onde eu faço as análises do gráfico, compartilho com vocês. Aqui desse ladinho aqui, ó, tem uma outra tela. Ali em cima, ali tem uma televisão. Aqui deste lado aqui, ó, tem um notebook onde eu também faço outras operações, enfim. Aqui eu não sou colorado, tá? Para quem gosta de futebol, eu não sou colorado, sou gremista. Mas Neto, tem uma camiseta do Inter na tua parede. Essa camiseta é assinada pelo meu avô. Todo mundo sabe, meu nome é Domingos Neto. Então meu avô, o seu Domingos, né, que já faleceu, ele era colorado, fanático. E ele assinou essa camiseta antes dele partir para mim. Então essa camiseta é uma lembrança que eu tenho, tá ali. Eu sou gremista, mas tá ali a camiseta. Eu tenho uma coleção aqui de Hot Wheels, de carrinhos, de miniaturas, que eu sou fanático. Eu tenho mais uma coleção, mais um mural parecido com isso aqui na minha frente, na parede. Tem mais umas peças também ali de edições mais exclusivas que estão fechadas. Então esse aqui é daqui que eu parto. É daqui que eu opero todos os dias com vocês. Então eu acho que é legal compartilhar isso aí com vocês. A gente já está na quinta live, então já estamos mais familiarizados. Tá? Então, para vocês saberem, daqui que as coisas acontecem. Eu não tenho setup, né, projetado com isso, com não sei o que, com luz, é tudo improvisado aqui. Tem nada de... É simples, o negócio é simples, é básico. Simples, funciona e pronto, é isso. Não achem que aqui vai ter escritórios maravilhosos. Não, aqui tem que ripocar a parede aqui até. Tá? É tudo simples, cara. Não tem mistério. Aqui a gente tá falando com pessoas. Do mesmo degrau. Não é porque o Neto opera, que o Neto é o pica das galáxias. Não, sou igual que nem vocês. Tenho meus problemas, tenho meu escritório, tenho as minhas coisas que eu tenho também um santuáriozinho ali, ó, embaixo ali também, né? Onde tem ali algumas coisas legais, ali uma fotinho com o meu avô da camiseta, a gente não vai conseguir enxergar, mas depois eu pego e mostro pra vocês em outro momento. Meu cabelo tá mexendo, que eu tenho o ar-condicionado aqui, tá um calor pra caramba aqui na minha cidade. Então, queria compartilhar isso aqui com vocês para ficar legal, para a gente olhar olho no olho aqui e ficar bacana. Tá bom? Então a gente vai iniciar, vou voltar aqui o compartilhamento do nosso material e aí a gente vai dar início à nossa live. Aí está. Beleza, deixa eu tirar isso aqui da minha tela que eu também não quero ficar me vendo. Então deixa eu finalizar aí. Pronto. Vamos lá, que bom que vocês estão aqui comigo, que bom que vocês estão assistindo esse material. Ao final eu vou disponibilizar, principalmente para a galera nova, tá? Para a galera que não é membro ainda do nosso grupo, uma coisinha bem bacana. Então tentem ficar até o final, tentem participar. Deixa eu compartilhar também ali no grupo, para quem quiser participar, fazer sua pergunta. Faça a sua pergunta, é muito importante a tua participação em relação a qualquer tipo de dúvidas, quer acrescentar, quer elogiar, quer criticar, fique à vontade. Tudo é válido, tá? Só não ofende, tá? Não ofende que aí a gente fica chateado.
tá? Mas se quiser criticar, elogiar, achar que foi legal, achar que foi ruim, fique à vontade, tá? A sua participação é muito importante. Lembrando que essa live ela está sendo gravada, a gente está gravando ela, hoje é terça-feira de carnaval, tô certo? Tem a terça-feira de carnaval hoje, então amanhã é quarta-feira de cinzas, amanhã a gente retoma as nossas operações na parte da tarde, a abertura do pregão, vai ser só à tarde, tá? Depois no finalzinho da live eu confirmo o horário. Então esse material gravado vai ser disponibilizado para os membros do nosso grupo. Já tem lá a live de sexta, a live de sábado, a live de domingo e a live de ontem já estão lá no nosso grupo. Quem puder assistir, dá um joinha lá naquele videozinho, compartilha com pessoas que você acha interessante. A galera que não é membro vai receber um materialzinho mais compacto lá no final da próxima semana, tá bom? Então vamos partir para o que interessa. Acredito que as pessoas já estão, quem tinha que entrar já entrou. E a gente vai dar início a esse tema que é bem importante e que a gente vai tentar prolongar um pouquinho mais, porque hoje a gente vai aplicar isso no gráfico, tá? A gente vai lá para o replay. Vamos lá, a gente está, quem está assistindo pela primeira vez, só entenda, a gente está numa série de lives desse feriadão de carnaval desde sexta-feira à noite, onde a gente já falou sobre gerenciamento na sexta, falamos sobre estratégia operacional no sábado, falamos sobre emocional no domingo, ontem falamos sobre a nossa automação, sobre os robôs ontem, e hoje vai ser sobre o nosso indicador. Aqui nesse material a gente vai falar sobre o indicador NT-alfa e sobre o indicador de regiões, mas na prática vai ser só o indicador NT-alfa, tá? O indicador de regiões é um benefício para quem é membro, então é um indicador muito bom, muito válido. Quem gosta de trabalhar ali, vocês vão entender, vocês que não conhecem, que estão na live não conhecem, sobre esse indicador, vão ver como ele funciona aqui na teoria, mas na prática vai ficar somente para a galera que já possui ele. Então vamos lá, esse é o nosso método, tá? Outra coisa, além da surpresinha que a gente vai liberar no final da live, essa surpresa é para a galera que não faz parte do nosso grupo. Para a galera que faz parte do nosso grupo, tem outra surpresa, outra coisa bem legal, que é um projeto novo nosso, exclusivo para os membros, que vai assim, elevar o nosso nível e principalmente o nível de quem já está conseguindo ter resultado junto com a gente. Tá? Então esperem aí até o final que vai ser bem legal. Então vamos partir do princípio e vamos para a nossa teoria para em seguida irmos para a prática. Método JN Pro, o módulo 5 indicadores. O papel real dos indicadores. Indicadores não fazem o trader ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é o processo. Indicadores servem para organizar a informação, filtrar o teu cenário e ajudar na tua tomada de decisão. Isso eu falo constantemente lá nas nossas lives ao vivo, nas nossas sessões ao vivo. Eles não substituem leitura de mercado, gestão de risco e emocional. Isso tem que ser trabalhado diariamente. Gestão, risco e leitura de mercado. Indicador é ferramenta e não é solução mágica. Então se você está aqui achando que o indicador que você vai ver, você que não é membro do nosso grupo, você acha que esse indicador vai ser a galinha dos ovos dourados? Não é. Isso aqui é uma ferramenta extremamente importante que nos ajuda, mas não é ela que faz com que a gente consiga ter resultados no mercado. Indicadores não preveem o mercado. Nenhum indicador prevê o futuro. Todos eles reagem ao preço. Quem entende isso não antecipa a entrada, não força trade e espera suas confirmações. O erro do iniciante é querer que o indicador adivinhe o mercado. O indicador confirma o que o preço já mostrou. Vou explicar isso aí, como que funciona depois do nosso indicador. Tipos de indicadores, função, não nome. Indicadores se dividem por função. Tem indicadores de tendência, tem indicadores de força, indicadores de volatilidade e indicadores de timing. Não importa o nome do indicador, importa o que ele mede, o que ele avalia. Quanto menos indicadores, mais clareza. Excesso de informação gera paralisia e erro. Eu, particularmente, não gosto de gráfico poluído. Se você tem bastante indicadores e isso está fazendo sentido para você, ótimo, está funcionando, ótimo. Eu, particularmente, não gosto e você vai ver como que funciona, como que é o meu setup, como que é o meu gráfico todos os dias. Nosso indicador NT-alfa está aí, ó. O meu gráfico é exatamente esta imagem.
Quem já conhece sabe. É somente isso, é um gráfico extremamente limpo. No máximo, tem alguns estudos em marcações, topos e fundos, que são essas linhas ali, mas na grande maioria das vezes a gente tira. O indicador NT-alfa é um indicador de leitura de fluxo e intenção do mercado. Ele foi criado para identificar pontos de maior probabilidade de compra e venda com objetividade e clareza. Ele representa o comportamento dos players mais fortes, ajudando o trader a operar a favor do movimento e não contra ele. Quando aparece uma compra, o indicador NT-alfa identifica entrada de força compradora. Ele sinaliza que o mercado está aceitando preços mais altos e isso indica oportunidades de compra normalmente após confirmações de fluxo e continuidade de movimento. Indicações de venda quando o indicador detecta pressão vendedora dominante, mostrando rejeições de preço mais altos ou perda de força compradora. Ele sinaliza a venda, apontando possível continuação ou reversão do movimento. Então aqui a gente tem um cenário claro de onde o preço encontrou um movimento vendedor, o índice caiu, aqui é o dólar no caso, acho que é o dólar aqui, né? O preço caiu e aqui é um movimento de uma indicação de compra, onde o preço subiu e posteriormente mais uma venda, enfim, é assim que ele funciona. Indicador NT-alfa, compra. Quando o NT-alfa identifica a entrada de força compradora, ele sinaliza que o mercado está aceitando preços mais altos. Isso indica oportunidade de comprar, normalmente após confirmação de fluxo e continuidade de movimento. Aqui também mais um sinal claro. Provavelmente esse gráfico é um gráfico de 5 minutos, tá? Poderia estar aqui, não, está ali intervalo, gráfico de 5 minutos. Indicação de região compradora, vinha de vários dojis, confirmou numa vela com maior força e o gráfico disparou para cima mais de 1.800 pontos. Indicador NT-alfa, indicação de venda. Quando o indicador detecta pressão vendedora dominante, mostrando rejeição de preços mais altos ou perda de força compradora, ele sinaliza a venda, apontando possível continuação ou reversão do movimento. Aqui mais um cenário onde provavelmente o gráfico vinha lateralizado, juntou-se alguns padrões com injeção de força vendedora dentro de uma vela. Após a indicação, o cenário gráfico despencou, o mercado caiu. Provavelmente isso aqui deve ser índice. Indicador NT-alfa. Em resumo, o NT-alfa não antecipa o mercado, ele confirma a intenção. Isso permite operações mais seguras, com melhor leitura de contexto, alinhadas ao gerenciamento de risco e à disciplina operacional. O que eu quero colocar aqui para vocês em relação ao indicador? Não é só na compra ou na venda, não é só na indicação que ele vai mostrar, olha, apareceu compra, eu entro comprado, apareceu venda, eu entro vendido. Não. Vocês estão vendo ali, ó, ele é um indicador de intenção, ele confirma a intenção, mas ele não indica movimentos favoráveis ou desfavoráveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não é 100%, ele vai errar. Ele vai dar indicações de intenção de movimentos compradores ou intenção de movimentos vendedores e não vai se confirmar. Lembra o que eu falei mais cedo? Ele não prevê o mercado, ele indica movimentos. Ele intensifica alguns movimentos e ele nos dá a oportunidade de fazer a leitura favorável à indicação ou não. Existem vários cenários que a gente pode analisar dentro de uma indicação de comprar ou vender, se vale a pena a gente entrar ou não. O mais conhecido, o que mais vai fazer sentido para você, se você de fato quiser operar com essa ferramenta, é entender que jamais a gente entra numa indicação contra a tendência. Então, se o movimento vem tendencioso a uma linha de baixa, a gente provavelmente não teria pego a posição compradora, esperaria o gráfico finalizar o movimento, lateralização, e aí sim aqui nessa região compradora a gente poderia ter entrado. Mas Neto aqui confirmou, claro que confirmou, ele está mostrando a intenção de alta, mas é um movimento contra uma tendência. Então, contra uma tendência é uma regra básica do cenário de mercado financeiro a gente não operar, independente do ativo que você opere. Salve alguns lances, salve alguns momentos, enfim, a gente tem que avaliar. A avaliação é feita em tempo real nas sessões ao vivo.
Em algumas movimentações a gente toma a decisão de operar, em outras movimentações a gente deixa o sinal ali e não entra. Tá? Então que fique claro, eu estou levando uma ferramenta que eu estou falando para vocês que ela vai errar. Tá? Então cabe a vocês sempre terem uma boa leitura sobre o que está acontecendo dentro do movimento, ter clareza sobre qual é a sua intenção naquele momento, se é de fato entrar comprado ou vendido, independente da indicação. E claro, ter um bom gerenciamento, trabalhar sempre a tua questão operacional, estar sempre alinhado às tuas estratégias e não deixar o teu emocional te abalar, caso aquilo seja algum movimento que não for favorável àquilo que tu estava de intenção. Tá bom? Então entendam, a ferramenta ela é boa, ela é muito boa, ela vai te ajudar muito, mas ela não vai resolver os teus problemas. É preciso que tu seja profissional e coloque vários outros fatores à frente da indicação de comprar e vender do indicador. Tá bom? Seguimos aqui. Indicador de regiões, eu vou entrar aqui um pouquinho para vocês conhecerem o que é o nosso indicador de regiões. O indicador de regiões é um indicador que fica paralelo ao indicador NT-alpha, ele não fica no mesmo gráfico. A gente utiliza num setup duas telas, uma tela fica instalado o indicador NT-alpha e na outra tela fica instalado o indicador de regiões. O indicador de regiões tem como objetivo identificar zonas de preço relevantes onde o mercado tende a tomar decisões importantes. Ele representa áreas de interesse institucional servindo como referência para operações mais precisas e estratégicas. O que ele faz? Ele marca preço de máxima do dia, ou seja, sempre quando o preço bate máximas, ele acompanha essa linhazinha que ele acompanha. Bate mínima do dia, ou seja, sempre quando o preço cai, ele acompanha a mínima do dia. Ele vai colocar também a máxima da primeira vela e a mínima da primeira vela após o fechamento do candle de primeira vela do dia. Seja 5 minutos que a gente opera, quando fecha esse candle de 5 minutos, essas duas linhas aqui fixam até o final do dia. Elas não têm mais movimento. Então, quando atinge a máxima da primeira vela e a mínima da primeira vela, é a primeira região que a gente tem de sobre compra e sobre venda. Então a gente entende que dentro dessa região, uma região consolidada do preço, aonde os candles vão ser pintados de preto e branco, porque é um movimento consolidado entre essas duas linhas, e quando houver rompimento na máxima ele fica pintado de verde, quando é movimento na mínima o candle fica pintado de vermelho. E aí as linhas acompanham. As linhas de máxima do dia e mínima do dia. Essas linhas azuis, máxima do dia anterior e mínima do dia anterior, são as máximas e mínimas aonde o preço chegou no dia anterior. Para que a gente tem isso? Para a gente ter referência se de fato a tendência ela vai ser contínua a nível de alta, num exemplo, rompendo o máximo do dia anterior, ou se ela vai ser, o preço vai ser mínimo, vai ser para baixo, rompendo a mínima do dia anterior. Então é uma análise de comparativos, as duas linhas azuis eu estou falando, tá? É uma análise de comparativos do dia anterior, aonde o preço foi e aonde o preço chegou, comparado ao movimento atual do dia de hoje, no caso. Então, por isso que tem essas linhas, isso tem feito muito sentido. A gente sabe se tem um rompimento de máxima da primeira vela, máxima do dia e máxima do dia anterior, é um forte indício de um preço altista. É muito forte a tendência altista. Isso favorece o quê? A gente priorizar lá nas indicações do NT-alpha as compras e não as vendas. Então, dando para entender como um completa o outro, da mesma forma quando acontece numa mínima. Quando há rompimento de mínima da primeira vela, mínima dos dias, a linha da mínima está sendo empurrada para baixo, e rompimento de mínima do dia anterior, a gente tem um indício forte de movimento de tendência de baixa. Isso favorece as indicações de venda lá do nosso indicador NT-alpha. Então a gente vai dar ainda mais ênfase e importância às indicações de venda do que às indicações de compra. E assim vice-versa, sempre quando o movimento for aplicado dentro do indicador de regiões. Tem muita gente operando somente indicador de regiões nos rompimentos da máxima e da mínima da primeira vela, colocando estratégias de 300, 400 pontos com a mesma estratégia de stop e está batendo meta. Pois eu posso até mostrar para vocês em uma operação só está batendo meta. Então o indicador de regiões ele é muito forte, ele é muito bom e muito útil no desenvolvimento e na tomada de decisões que a gente tem lá para favorecer as indicações de compra e venda. Os rompimentos representam movimentos em que o mercado demonstra a decisão e a intenção clara
Trabalhar esses pontos aumenta a probabilidade de capturar movimentos fortes e direcionais. O rompimento da primeira vela, como eu falei, a primeira vela do dia define o tom inicial do mercado. Quando ocorre o rompimento da máxima ou mínima dessa vela, há indicações de que o mercado escolheu um lado. Rompimento da máxima viés comprador, com expectativa de continuidade, rompimento da mínima viés vendedor, sinalizando pressão de venda. Esse tipo de rompimento costuma gerar movimentos rápidos, ideais para operações objetivas e bem gerenciadas. Foi aquilo que eu falei no slide anterior. Aqui está um exemplo, as velas pretas e vermelhas, elas estão dentro da mínima e da máxima da primeira vela. Quando rompe, ela pinta, ó. Deu para ver? É bem legal esse indicador. Os rompimentos representam movimentos em que o mercado demonstra decisão e intenção clara. Trabalhar esses pontos aumenta a probabilidade de capturar movimentos fortes e direcionais. Rompimento da máxima e mínima do dia anterior. As marcações do dia anterior são níveis altamente observados pelo mercado. Olha o que eu disse, ó. Romper máxima do dia anterior indica força compradora e possível aceleração do preço. Romper mínima do dia anterior mostra domínio vendedor e chance de continuidade da queda. Quando esses rompimentos acontecem com configurações de fluxo, tendem a produzir movimentos mais consistentes. O que é o nosso indicador NT-alfa? É um indicador muito forte de fluxo. Olha aí o que eu falei sobre confluir movimentos com indicações de comprar e vender. Indicador de regiões. Em resumo, esses rompimentos funcionam como gatilhos de entrada, mostrando onde o mercado deixa de equilibrar e passa a se movimentar com direção clara, sempre aliados ao contexto e ao seu gerenciamento de risco. Aqui tem um exemplo onde eu coloquei todas as linhas atingidas, ó. A máxima batida, a rompida máxima da primeira vela, mínima da primeira vela, mínima do dia anterior rompido e aqui mínima do dia. Então aqui a tendência era uma tendência favorável ao preço todo na baixa, deu uma correção, enfim, esse movimento não tem como prever, né? Isso aqui provavelmente deve ser um gráfico de 5 minutos também, mas aqui está um cenário prático de todas as linhas demarcadas, né? Tirando aqui eu ia falar demarcadas e rompidas, mas não, tem uma máxima do dia anterior. Então foi só um exemplo ali para vocês poderem observar o quanto legal é este indicador de regiões. Tá? Agora a gente vai para a prática. Isso aqui vai ficar para amanhã. Tá? Então a galera que é membro do nosso grupo, só um minutinho. A galera que é membro do nosso grupo, a gente vai lançar, eu vou dar mais detalhes, provavelmente amanhã, tá? Na nossa live lá. A gente vai lançar um clube de investimentos. Tá? Bem legal, uma coisa bem legal, vai profissionalizar o trader de vocês, tá? Vocês que são membros que estão aqui na live, isso vai fazer a gente vai ter uma sala secundária, tá? E vai ter um acompanhamento muito mais perto de vocês. Isso inclui, eu estou dando bastante spoiler, não era para falar isso. Isso inclui gerenciamento de risco, proteção do teu capital, investimentos em outras áreas, não só no day trade. Então vai ser um clubezinho ali à parte, tá? Então eu vou dar essa novidade amanhã, mas quem já é membro, depois a gente já vai trocando uma ideia e aí a gente já vai alinhando isso aí. Tá bom? Vamos para o que interessa. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui, vamos para cá. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar minha tela. Pronto, aí estamos. Deixa eu só ver se eu consigo. Tá, eu queria ver se eu consigo fazer marcação pelo Point Fix, que vai ser muito importante. Beleza, galerinha, aqui a gente está no Profit, tá? A gente sabe que hoje é mercado fechado, terça-feira de carnaval, não funciona. A gente está com o replay programado da última sexta-feira, dia 13, onde foi o último dia de mercado. Aqui o replay já vai começar e eu quero colocar alguns pontos importantes para compartilhar com vocês, principalmente para quem é novo e não é membro do nosso grupo. O indicador NT-alfa é de fácil instalação, tá? É a mesma coisa, quem for adquirir, quem quer adquirir, quem quiser adquirir, enfim, vai receber os arquivos no seu e-mail, os arquivos tanto dos indicadores de regiões
do indicador de regiões quanto o indicador NT-alfa. Esses arquivos vão ser destrinchados e detalhados ali nominalmente para ficar mais fácil a identificação de vocês. E para instalação vocês vão vir em estratégias, importar e exportar estratégias. É muito simples, tem vídeo dentro do e-mail que é enviado para vocês instalarem. Aí vocês vêm aqui em importar, né? Vocês vão colocar algo para dentro, exportar é tirar do Profit. E aí vocês vão vir aqui e vão procurar lá o arquivo de vocês. Tá? Buscando o arquivo, importa, tal, instala. A instalação também é muito simples, vocês podem criar um novo layout. Aqui embaixo ó, tem várias abas onde vocês podem criar. Aqui embaixo ó, podem criar, criem ali NT-alfa, tal, indicador de regiões, vai abrir esse gráfico. Para instalação eu estou sendo bem rápido para deixar registrado aqui, tá? Mas ó, tem vídeo detalhado de como faz a instalação. Você clica em qualquer lugar do gráfico com o botão direito e vai ali, ó, inserir indicador. Você vai receber o 2026, indicador 2026. Você instala e ok, já vai estar ali, pronto, já vai estar as indicações prontas no seu indicador. Para colocar a regra de coloração, você clica dentro de um candle com o botão direito e vai lá, ó, inserir regra de coloração. Coloca mais e escreve aqui regra. Você vai receber a regra B3. Cadê ela? Aqui, regra NT-alfa B3. Aí você coloca em inserir, adicionar e ok, já está pintadinho o seu indicador, está pronto, você pode utilizar e já pode operar junto com a gente com ele. Tá bem simples a instalação. Tem vídeo lá, eu só quis deixar registrado aqui, tá bom? Então vamos lá para o nosso indicador, já atualizado, já bonitinho. Eu quero partir do princípio da seguinte ideia. Eu não sei a realidade individual de vocês, certo? Eu sei, na verdade, de alguns que eu converso no particular, ali trocamos bastante ideia. A galera que é membro, a gente vai ter uma ideia melhor sobre a realidade de vocês agora no clube de membros, no clube de investimentos. É um clubezinho bem bacana, vai ser bem legal, tenho certeza que vai mudar a forma como vocês vão ver o mercado. A gente vai ter uma proximidade maior, tá? Aí a gente vai conseguir destrinchar ali, detalhar, colocar de fato a leitura do que vocês querem dentro do mercado, de como a gente pode chegar e alcançar algumas metas diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais e até anuais, tá? Então a gente vai fazer uma projeção para fazer com que vocês de fato consigam mudar de vida nesse mercado, assim como esse mercado fez eu mudar de vida. Então, eu não sei a realidade de vocês. Então a gente vai partir do princípio que a gente vai operar com uma estratégia livre, tá? Livre, sem oco determinada. Mas Neto, eu quero operar com uma estratégia oco, eu quero entrar na operação já sabendo quantos pontos eu tenho que bater, quantos pontos eu posso estopar. Dá para fazer isso? Dá para a gente fazer isso. Também no material que a gente envia, os arquivos, junto com todas as videoaulas, tem um videozinho que ensina vocês virem aqui ó, em negociação lá em cima do Profit. Outra coisa que eu não falei, muito importante, tá? Se tiverem como, eu sei que às vezes devido a vocês não operarem em conta real ainda, estarem naquela fase de adaptação e tal, pagar o Profit Pro torna caro. Mas deem uma olhada na corretora de vocês e ver quantos contratos cheios vocês precisam operar para terem a isenção do Profit Pro. Todas as corretoras isentam o Profit Pro operando algum número de contratos. Por exemplo, a gente está usando a Genial e tem a parceria com a Warren, com a Elliott agora. A Elliott, se não me engano, é 5 contratos. A Genial também é 5. Deixa eu até colocar em conta a simulação aqui, né? Que não vai dar para a gente operar em conta real. Vejam quantos contratos precisa operar para vocês terem, porque o Profit Pro precisa ser a plataforma de entrada. Lá no clube de investimentos, para os membros, vai ser a única exigência, tá? Não tem como a gente operar com aquela, por exemplo, a Toro Trader, né? Aquela plataforma da Toro. Tem bastante gente que já usou. Ou com o Profit One, não tem. São plataformas que ainda limitam algumas coisas e a gente está indo para um patamar de profissionalização de vocês. Então, a gente quer que vocês de fato sejam traders de verdade. Então, essa criação do clube de membros vai fazer com que vocês tenham que profissionalizar a ideia de operacional, e para isso a única regra é ter o Profit Pro, tá? Ou o Profit Ultra ou outro Profit superior. Tá? Então vamos lá. Para a gente fazer uma ordem fixa na tela,
com stop e com alvo, você vem aqui em negociação e você vai lá, ó, estratégia de negociação oco. Vai abrir essa janelinha. Vou repetir, tem vídeo que ensina como fazer isso passo a passo. Aí aqui você vai colocar aqui, ó, no maisinho, tá vendo? Tem um maisinho verde. Aí você vai colocar estratégia 1, um exemplo. Ok. Estratégia 1, já tá ali. Aí você pode colocar aqui tickets padrão, que eu gosto de usar, financeiro, percentual, beleza. Vamos deixar aqui 50 de gain para 30 de loss. Maravilha, ok. Clica em ok, a estratégia OCO 1 foi modificada, deseja salvar? Sim. Beleza. Você vai vir aqui em cima, ó. Aqui no canto superior direito, abaixo da sua opção aqui de simulador e conta real, aqui, ó, estratégia, vai aparecer a estratégia lá, ó, estratégia 1. Beleza, já está configurada. Agora, como que a gente vai colocar ela no gráfico? Deixa eu dar play aqui deixa eu já colocar aqui, isso. Vai pausado, ok, ela vai carregar, beleza, velocidade 1. Começo. Como que você vai colocar ela no gráfico, tá? Para colocar ela no gráfico, no seu teclado tem o Shift, vocês estão vendo o Shift aí? Né? É embaixo do Caps Lock, se você clicar, eu não estou segurando meu mouse, se você clicar no Shift, vai aparecer a linha da ordem, vocês estão vendo? Aonde o meu mouse acompanha, ó. Então ali você quer colocar, eu quero colocar no 191 cravado lá, Neto, uma compra. Shift é compra. Pronto. Só clicar, pode tirar a mão do Shift e tirar a do mouse. Tá lá, ó, a linha já alocada, quando o preço bater no 191.020, automaticamente a tua ordem vai entrar. Isso é uma compra, beleza? Venda é Alt, ao lado da barra de espaço. No seu teclado, Alt, a mesma coisa. Ó, aonde o meu mouse tá aí, tô clicando no Alt, tá? Tô apertando, tô pressionando o Alt. Aonde o meu mouse vai, a linha da ordem vai também. Aqui, Neto, eu quero colocar uma venda em 189.400. Cliquei, posso soltar o Alt e posso tirar o mouse. A linha do preço está alocada. Quando o preço chegar em 189.410, ele vai realizar uma venda. Assim que a gente faz a alocação de ordem. Tá? É assim que eu não falo assim, vamos alocar uma ordem na região tal. É isso que eu estou falando. Tá bom? Bem simples, né? Shift e Alt, vamos testando aí. Beleza, vamos lá. Vamos dar início aqui para a gente poder... Eu vou até tirar aqui o som para ficar melhor, tá? Não tem nenhum externo aqui para ficar claras as informações. Ó, tá, a gente tá deixando rolar, vamos ver se vai. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Vamos colocar a ordem livre, tá? Sem estratégia nenhuma, beleza. Ou seja, só vai a linha, ó. Não tem nem compra nem venda. Até aqui tá tudo bem. Ó, mercado abriu. Mercado abriu. Vamos voltar para 1 aqui. Mercado abriu, beleza. De cara, o mercado já está dando uma indicação de venda. Vocês estão vendo? Beleza, ele abriu. Vamos deixar ele andar, tá? Nós estamos operando no mercado real aqui, no simulador, faz de conta que nós estamos na sessão ao vivo, tá bom? Enquanto o mercado derrete ali, tá pegando essa confirmação de venda, eu preciso que vocês vão me perguntando, tá? Né? Tá tudo certo, Neto? Tá legal? Tá bacana? Vão me mandando mensagem ali para mim entender se de fato o material está sendo agregador e interessante para vocês, tá bom? Podem mandar mensagem ali no suporte que eu vou respondendo para vocês. Vamos lá. O mercado abriu, tá na primeira vela, aquela vela bem volátil e deu uma indicação de venda. Vamos esperar, falta ali 3 minutinhos, vamos ver, até bater os 5, até essa vela terminar, vamos empurrar aqui o replay até o minuto 4, deixar o último minutinho ali. Ó, 3 minutos, o gráfico tá andando. Muito bom, vamos deixar aqui no último minutinho para ver como é que ela vai fechar, tá? Deixa andar no tempo real aqui, em tempo normal, aí no último minuto. Prestem atenção como que funciona a nossa sala ao vivo e como que a gente opera utilizando o indicador.
Olha só, tendência bastante forte, tem menos pavio e mais corpo, vocês concordam comigo? Bastante corpo, bastante força. A gente está operando no gráfico de 5 minutos. Provavelmente essa vela vai dar continuidade na tendência de baixa. Provavelmente, isso aqui eu estou simulando uma operação na nossa sessão ao vivo. Tá? Então, a gente tem uma análise de uma vela muito forte, deixou pouquinho o pavio para cima, está deixando pouco o pavio para baixo, comparado à força do corpo dela. Então, o que a gente vai fazer? Quando essa vela fechar, a gente vai alocar uma ordem ao final dela. No finalzinho dela, vamos ver se a gente consegue pegar essa operação. Falta aí 10 segundinhos, vamos ver como é que vai ver. Ó, ela está confirmando, tá? Ela está confirmando essa venda, tá? Provavelmente, talvez, ó, fechou. Não fechou ainda, porque não fechou ainda a vela. Aí, fechou. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Pegamos a operação. O que a gente vai fazer? A gente está com a operação livre. Por que a gente está com a operação livre, com a ordem livre? Porque eu não sei a realidade de vocês. O que a gente vai fazer? 250 para cima, 500 pontinhos para baixo. Lembram da estratégia 2 para 1? Lembram? O nosso stop, ele é 500 pontos para a gente fazer 1000 pontos no dia. Isso é o meu operacional, as minhas estratégias. Então eu divido por 2. Dividir por 2. Preciso fazer 2 operações de 500 pontos ou 2 stops de 250. Aí eu consigo bater a minha meta de 1000 pontos ou eu bato meu stop. 2 para 1. É a minha estratégia, é o meu operacional. O de vocês, entrem lá que a gente vai ter o clube de investimentos que a gente vai destrinchar e vai conseguir fazer com que isso aí vire uma coisa bem natural e bem tranquila. Isso aqui foi uma operação feita na nossa sessão ao vivo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai esperar. Quando bater ali a casa do 150, já bateu, ó, 200 pontos, vamos ver se ela vai romper, se ela vai fechar. Como que vai fechar essa vela 2? Dependendo de como fechar essa vela 2, a gente já vai trazer o nosso stop para pertinho, tá? Vamos andar, falta aí nos minutinhos, vamos deixar andar mais um pouco. Deixa o gráfico andar, deixa ele andar. 7 minutos, falta 2 minutinhos aí para ela fechar. Vai. Ó, já vai fechar, tá no último minutinho. Vamos colocar aqui de novo no tempo real. Tempo real, pronto. Vamos ver como que a próxima vela vai abrir, tá? Dependendo de como a próxima vela vai abrir, a gente já puxa o nosso stop. Lembrando que a gente quer 500 pontos. Se essa próxima vela já abrir dando tendência vendedora, já dando sinal de baixa, ó, já deu o sinal de baixa. O que a gente faz? Tá vendo o nosso stopzinho ali, 250? Aqui, ó, atrás. Já paga as tuas taxas ali, ó. Pronto. Agora deixa aí até o final. Ou a gente bate os 500 pontos, ou a gente protege a operação e tem margem para mais 2 operações com 250 pontos de stop. Assim. É assim que a gente opera. Se você tem meta meta menor, ó, meta de 300 pontos, 400 pontos, você já teria batido sua meta. Se você está fazendo scalperzinhos pequenininhos para fazer volume, você já tinha batido a sua meta. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é fácil a compreensão da ferramenta. Neto, vai acertar sempre? Falei, claro que não. Isso aqui foi um movimento de entrada, tendência baixista. A gente sabe que ontem eu passei um dado, eu até escrevi esse dado aqui, que depois eu vou compartilhar ao final das lives, como foi feito o estudo desse dado. A gente fez uma avaliação desde o mês 9 até o mês 12 do ano passado. Pegamos setembro, outubro, novembro, dezembro. E a gente fez uma avaliação para ver todas as indicações do NT Alpha. Todas. No gráfico de 5 minutos, tá, galerinha?
é o gráfico que a gente utiliza. A gente utiliza outros gráficos? Utiliza o gráfico diário. Olha os nossos estudos aqui, ó. Olha os nossos estudos no gráfico diário, que a gente faz ao vivo na sessão. Galera que não é não é membro, olha os estudos aí. Cada linha dessa aqui foi determinante em relação a algum dia onde a gente estudou o movimento do mercado, demarcou e tomou nota. Aí entendeu o que foi importante. Então isso aqui vem desde novembro, outubro. Desde novembro a gente vem estudando o mercado dessa forma. Muito legal. Então a gente utiliza também gráfico de 1 minuto. A gente utiliza também, não está aqui o indicador de regiões. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. O indicador de regiões 3 minutos. 3 minutos a gente utiliza. O dólar 5 minutos. Então a gente utiliza outros tempos gráficos. Vamos voltar aqui para o nosso replayzinho. O que eu estava falando é que a gente fez um estudo em relação à questão de probabilidade e assertividade em porcentagem das indicações. E a gente descobriu que de setembro a gente pegou o segundo semestre, né? A metade, um pouquinho antes da metade do segundo semestre do ano passado. A gente descobriu que das 9 da manhã ao meio-dia, que é o horário da manhã do mercado, a gente tem uma assertividade de 87% nas indicações. Essas indicações de comprar e vender, a nossa assertividade bate 87%. Se a gente coloca das 9 horas até as 15 horas da tarde, a nossa assertividade cai para 79%. E se a gente pega o dia inteiro, das 9 horas às 12 horas, a gente tem uma assertividade de 71%. Sabe o que isso quer dizer? Que o melhor horário para a gente operar é na manhã. É onde a gente tem as melhores oportunidades e onde a leitura do indicador nos traz mais retorno. Vamos tentar pegar outro dia aqui, outra abertura? Vamos pegar outro dia também de abertura de mercado. Vamos tentar pegar aqui, vamos ver, vamos finalizar esse aqui e vamos pegar no dia 12. Dia 12, 5 minutos. Deixa carregar, vamos ver se vai carregar. E vamos pegar a abertura de novo. Tá? Vamos pegar a abertura de novo, vamos ver como é que foi. Aqui dia 12, beleza, pode iniciar. Vamos botar aqui das 9 horas. E vamos dar uma olhada, ver como é que foi a abertura do dia 12. A mesma coisa, tá? Ordem aberta, sem stop, sem alvo, definidos no movimento na hora na abertura. Tá bom? Vamos ver aqui o que vai acontecer na abertura. A gente vai esperar o fechamento da primeira vela. Caso houver indicações, a gente vai colocar. Se não tiver indicação na primeira vela, provavelmente vai ter na segunda, na terceira, na quarta. Aí a gente vai vendo. Mas vamos ver como é que vai ser aqui no dia 12, se a gente teve indicação ou não. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, podem me perguntar, podem ir me perguntando, tá ali no grupinho que vocês estão participando da live, tá lá, participe da nossa live enviando sua pergunta, dúvida ou sugestão pro JN Trader Support. Tá? Não entendeu como funciona a ferramenta, não está entendendo qual é a métrica dela, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade, seja gentil e pergunte. Mercado abriu, abriu tendenciando compra no dia 12 de fevereiro. Vamos ver se ele vai fazer a confirmação dessa compra para a gente poder entrar comprado. Tá? Vamos esperar. Vamos acelerar aqui para ver se a gente pega mais para frente ali no último minutinho. Revertendo. Vamos ver se vai dar indicação de venda agora. Tá no segundo minuto, né? Sempre abre com um pouquinho de delay o mercado do índice. Normal, né? O pregão ele demora um pouquinho, mas faz parte. Olha, indicação de venda. Como que a gente faz a avaliação? Deixa eu entrar no último minuto ali para a gente fazer a avaliação. Se a gente pode tentar pegar uma tendência vendedora dentro dessa indicação.
A validação do movimento, a gente tenta entender, devido à volatilidade dessa primeira vela, o quanto de pavio ela está deixando. Está deixando muito pavio para cima e muito para baixo? Ok, mas o corpo da vela tem mais força tendenciosa para baixo ou mais força tendenciosa para cima? Se ele fechasse num doji ou se ele fechar num doji aqui, provavelmente não há direção de compra e venda. Vai estar na dúvida. Mas aqui o corpo todo ele está com a tendência baixista na linha de abertura, deixando pouco pavio para cima e provavelmente vai deixar pouco pavio para baixo. E a indicação de venda foi confirmada. O que a gente faz nessa abertura? A gente pega, espera às 5 horas, espera fechar os 5 minutos, fechar a vela e faz a alocação da ordem ao fechamento da vela. Vamos esperar essa vela terminar. Alocação da ordem para venda, Alt. Clicando em Alt, vamos ver como é que vai fechar essa vela. Ó, tá puxando, provavelmente vai dar um sufoquinho na hora da abertura. Colocamos a ordem aqui. Ó, pegou nossa ordem, o que a gente faz? 250 pontos para cima, 500 pontos para baixo. Nossa estratégia 2 para 1. Se você não sabe o que eu estou falando de estratégia 2 para 1, você não participou das últimas lives. Se você é membro, você tem o benefício de estar com as edições já gravadas na íntegra das lives dos dias anteriores. Se você quer descobrir o que é 2 para 1, tá aí o convite, venha fazer parte, venha ser membro. Tenho certeza que você vai gostar. 2 para 1 é a estratégia que eu estou utilizando. Lembrando, tá? Isso aí, operando com um contratinho, ó. Não estou nem colocando 5 contratos, que é o que de costume a gente opera. Vamos ver agora, vamos deixar andar, tá? Quando esta vela fechar, quando essa vela 2 fechar, se a vela 3 mostrar a tendência baixista, a gente já consegue puxar o nosso stop protegendo a nossa operação. Se ela mostrar a tendência altista, a gente espera o movimento para atingir o nosso stop, ou a gente deixa o gráfico andar para ver se vai dar mais oportunidade da continuidade na mínima. Então o movimento ele precisa sempre esperar ali o fechamento dessa segunda vela. A gente já alocou a ordem está aberta, o gráfico está favorecendo tendência baixista, já dava até agora para a gente posicionar o stop, a posição de proteção, mas deixa o gráfico andar. Vamos ver, vamos esperar terminar essa primeira vela. Deixa eu adiantar mais um pouquinho para não ficar tão massivo esse nosso... Ó, esse movimento pode indicar uma reversão, um posterior stop. Pode ser. Aí, paciência. O que a gente vai fazer? Mas tudo está indicando para um movimento contínuo na mínima. Pode ser que essa vela corrija, né? Eu não lembro o que aconteceu na abertura do dia 12. Ó, último minutinho. Vamos ver, deixa eu diminuir aqui. Vamos ver como que essa vela 2 vai fechar. Dependendo de como essa vela 2 vai fechar, a gente vai fazer a movimentação do nosso stop, tá? Vamos ver como ela fechar e como vai abrir a vela 3. Falta 30 segundinhos. Ó, ela tá namorando ali a região dos 100 e poucos pontos. Provavelmente essa vela 3 aí vai abrir subindo. Vamos ver se ela vai abrir subindo ou vai abrir descendo. Ó, já vai finalizar. Então esse ponto de atenção agora é pra gente já entender qual que é o movimento da próxima vela e se de fato a gente vai tentar buscar. Ó, ela abriu descendo. Abriu descendo? Cara, vem aqui, ó. Já cola. Já cola, já paga as tuas taxas ali, ó. 10 pontinhos, paga as tuas taxas. Fica no 0 a 0. Maravilha. E agora deixa andar. Que estratégia é essa Neto? Estratégia 2 para 1. Aqui a gente já eliminou um stop, tá? Ou a gente bate os 500 pontos ou a gente zera de novo. Se a gente zerar de novo, a gente tem uma oportunidade para a gente fazer uma nova operação com risco retorno igual. Se a gente bater os nossos 500 pontos, 1 a 0 para nós. Pronto. É assim que a gente opera
todos os dias. E é assim que a gente faz a estratégia 2 para 1. Dá para adaptar a qualquer tipo de realidade? Claro que dá, cara. Você acha que um contrato 500 pontos é muito para você? Essa realidade aqui só para mostrar, ó. Os 250 pontos é R$50, tá? R$50. 250 pontos de stop, R$50, tá? Os 500 pontos é R$100. Então você tem um risco retorno de 2 para 1. Né? Então a cada 2 stop, você é um dia bom, um dia de meta batida. É isso que eu falei lá no vídeo de gerenciamento. É muito difícil, se você respeitar as suas estratégias, o seu gerenciamento, você fechar negativo no mês. Você pode ter 2, 3, 4, 5 dias no mês negativo, estopado. Que se você tiver ali 4 dias positivos, 3 dias positivos, você já vai estar ganhando nesse mercado. Tudo é gestão, galera. Tudo é gestão. Gestão, organização estratégica, metodologia, prática, acreditar no operacional. Tá aí, ó. Vamos ver. Vou acelerar mais um pouquinho. Dependendo de como for essa vela aqui, como ela fechar, o preço não volta mais. Vamos ver como é que vai ser. Vamos acelerar um pouquinho o fechamento dela aqui. Vamos ver até onde ela vai. Ó, será que vai tirar? Não, vai descer. Achei que ela ia ali em cima tirar a gente. Ó, quem já trabalha com metinha um pouco menor, aí já tinha batido sua meta de 250 pontos. Tem gente trabalhando no 1 para 1, né? Tem uma galera trabalhando no 1 para 1. 200 para cima, 200 para baixo. Bateu 200, bateu 200. Eu não gosto muito desse tipo de estratégia, mas se é confortável, né, para vocês. Vamos ver, quero ver o que essa vela 4 vai fazer. Ó, essa vela 4, olha aí, ó. Tá diminuindo, então a tendência é de um movimento altista. Aqui a gente já poderia, por exemplo, proteger mais, garantir 50 pontos talvez, garantir os 100 pontos talvez. Aí vai muito da ideia individual de cada um, tá? Vai muito do que cada um tem como percepção do mercado. Ou você pode deixar, você não tem mais o que perder aqui, ó. Você não perde mais. A estratégia ela é segura, ela garante o movimento para você. Ó, deixou pavio e vai ganhar força vendedora. Você vai bater os 500 pontos. Mais demorado que o dia 13, né? Olha aí, ó. Ih, isso aí não volta mais. Dúvidas, galera? Podem perguntar. Fiquem à vontade. A galera que não é membro aí, que está assistindo a live, pode perguntar. Chama ali no canal. A galera que é membro também pode perguntar. Pode perguntar, pode chamar ali, vão perguntar. Podem mandar a sua mensagem. Opa. Podem mandar sua mensagem. Mandem sua mensagem. Vai ser muito importante a mensagem de vocês. Vamos ver se vai bater, tá? Eu tô deixando andar, tá? Tá na... Deixa eu diminuir aqui, né? Ó lá, ó. Ó lá, eu tô deixando andar. Vamos ver se vai bater. Ó, vai bater os 500 de novo. Vamos ver. Tá um pouco mais demorado, mas é isso aí mesmo. Ó, uma pergunta legal. Neto, por que tu não opera dólar? Dólar é mais técnico, índice muito complicado.
Obrigado pela pergunta, Nelson. O dólar, ele é mais escalonado, né? É 1 para 5, né? Vocês sabem disso, né? Então, o índice é 1, o dólar é 5. Cara, eu fiz uma pesquisa esses tempos atrás no nosso grupo, mais de 70% opera com 1 a 2 contratos. Então, provavelmente quem opera com 1 ou 2 contratos, opera com pouco valor alocado. Então, a gente tem que dar prioridade para quem tem margem pequena e nos dá menos risco. Um stop de 250 na proporção do dólar seria um stop talvez de 5 pontos. 5 pontos seria o quê? R$200? Não chega a isso, né? R$100? Então, às vezes eu não sei se vale a pena, tá? Não sei se vale a pena a gente migrar para o dólar. Né? A gente pode até criar uma ideia semelhante, alguma coisa paralela, né, ao índice, mas dentro do cenário que a gente está fazendo hoje, a gente vai dar prioridade ao índice, tá? Boa pergunta do Carlos, ó. Você analisou a entrada apenas porque o indicador deu, bateu os 500 pontos, ó. Bateu os 500 e vai continuar descendo. Você analisou a entrada apenas porque o indicador deu venda. Ou nos dois deram venda. Aqui eu não estou analisando o indicador de regiões. Carlos, o indicador de regiões é só para ti que é membro. É só para os membros, tá? Aqui a gente está falando só sobre o indicador NT-alfa, que é o nosso carro-chefe. O indicador de regiões, ele conflui sim muito com o indicador NT-alfa. A gente utiliza isso muito nas sessões ao vivo. Mas o que importa agora, neste momento, é o indicador NT-alfa, porque eu preciso mostrar como que ele é eficaz e como ele é interessante para a gente poder utilizar. Fazer sentido do indicador de regiões, a gente pega, deixa eu colocar o indicador de regiões aqui e vamos colocar os dois gráficos. Tá? Vamos colocar aqui nos 5 minutos também. O indicador de regiões, ele é bom quando a gente já está lá após a primeira hora do mercado aberto. Após a primeira hora do mercado aberto, aí a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor. Tá? Mas no cenário que a gente está analisando agora, foca bastante no indicador NT-alfa, tá bom? Neto, como surgiu a ideia de criar esse indicador? Boa pergunta. Obrigado pela tua pergunta também. A ideia de criar esse indicador foi... Primeiro, eu tenho 11 anos de mercado, né? Completei 11 anos de mercado. Então, no início, cara, eu vou tentar deixar aqui o gráfico andando. E eu tô com algumas perguntas, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Aí vocês conseguem me ver, tá? E aí eu vou olhando as perguntas e respondendo. Como surgiu a ideia de criar esse indicador, né? Cara, eu já comprei curso, eu já fiz curso presencial do mercado, eu já comprei indicador, já comprei robô, já fiz acho que todo mundo que fez. E aí, lá na Nelogica, tem um arquivozinho da Nelogica, que é um arquivo em PDF, que tem todos os códigos, tudo que você quer, que você precisa saber, para você criar e desenvolver as suas ferramentas. Eu posso compartilhar isso depois com vocês. Se você vem aqui em estratégias e clicar em editor de estratégias, vai abrir esta página aqui, vocês estão vendo. Você pode criar uma nova estratégia. Você pode fazer o indicador que você quiser, o robô que você quiser, a ferramenta que você quiser. Tá? Foi através daqui que eu criei o nosso indicador NT-alfa. Qual que era a minha ideia primeiro em criar o indicador NT-alfa? Eu identifiquei que o mercado ele é cíclico, ele anda para cima e ele anda para baixo. E ele tem padrões de regiões em máximas e mínimas. Ele faz parâmetros, ele faz o desenho, esse desenhozinho aqui, ó. Tá? Eu congelei a imagem, deixa eu tirar aqui para não ficar eu congelado. Tá? Peraí. Ele faz aquele desenho, deixa eu colocar numa... O mercado faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, vem, concordam comigo? O mercado é isso aqui, ó. Tá? E aí a gente consegue identificar que existem algumas regiões que ele respeita. Respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Mercado financeiro é isso, né? E aí tu consegue criar alguns embasamentos dentro de quando você analisa isso através de tempos gráficos, tá?
dos tempos gráficos. E aí foi quando veio a ideia de, cara, e se eu criar um indicador que me indique as posições favoráveis para mim entrar comprado ou vendido. E aí, o que eu me baseei? Me baseei em alguns parâmetros que eu particularmente gosto e acho muito pertinentes, muito bons. O primeiro, média móvel. Esse indicador tem média móvel. O segundo, fluxo e tendência. Esse indicador é baseado em fluxo e tendência. O terceiro, volume. Volume de velas. E aí eu coloquei também no código do indicador alguns padrões. Arame de alta, arame de baixa, engolfo. Coloquei padrão de LTB, padrão de LTA. Coloquei alguns padrões, algumas figuras gráficas para que quando isso fosse identificado a gente tivesse uma movimentação um pouco mais certeira. E aí sempre quando essas confluências batem, o indicador é assim, ó, ele está lá, rompeu média móvel, check. Rompeu VWAP, tem VWAP também, check. Entrou em tendência de fluxo, check. Fechou um padrão de vela, check. Indicação vendedora, indicação compradora. Ele precisa bater todas as confluências. Se ele bater 2, 3 confluências, não bater a terceira, a quarta, na própria vela, ele vai ficar dando a indicação e ele só vai confirmar se todas baterem. Se todas baterem, a indicação vai se manter naquela vela. Se não bater, a indicação não vai manter. Por isso que tem que ter paciência para esperar o movimento e entrar na hora certa. Tá? Foi dessa ideia, cara, de tentar criar uma ferramenta fácil de entender, bacana, com um gráfico limpo que me trouxesse resultado no médio e longo prazo, aplicando algumas estratégias e adaptando isso ao meu operacional, à minha realidade, tá? Ó, Neto... Bom, mas essa questão aí, Nelson, eu não vou nem compartilhar aqui, tá? Mas essa questão seria legal depois quando eu entrar lá no clube de investimentos, depois que eu compartilhar, isso aí é para te ajudar nisso aí também, tá? Vai te ajudar nisso aí também. Ó, uma pergunta legal aqui, ó bacana, até tá bastante gente para uma terça de carnaval. O que ele tem de diferente dos outros do mercado? Nada, não tem nada de diferente. Provavelmente se você pesquisar aí, você deve até achar o meu indicador aí para alguém que deve estar até revendendo. O que eu estou levando para vocês é metodologia. O indicador é uma ferramenta. Se você quiser utilizar ele como forma de operacional, ótimo. Provavelmente você vai ter resultado. Mas em algum momento ele vai te iludir. Em algum momento ele vai te dar movimentações que você vai entrar e você vai se frustrar. Você vai achar assim, nossa, esse indicador não funciona. Então o que eu faço é compartilhar metodologia. O indicador é uma ferramenta muito boa, claro que tá aí, a gente fez duas aberturas de mercado, as duas bateu 500 pontos, com uma indicação bem tranquila. Mas o que vai fazer de fato você ter resultados nesse mercado é estratégia, é gerenciamento, é tentar adaptar aquilo que está dando certo para a gente aqui todos os dias à tua realidade. É fazer com que tu consiga ajustar dentro dos teus objetivos, formas confortáveis, que não buguem a tua cabeça, que não te prejudiquem emocionalmente, que não façam se quebrar, que você não tenha aquela sensação de puta merda, esse mercado não é pra mim. Cara, eu já passei por tudo isso. Então, ele não tem nada diferente dos outros, tá? Ele é muito bom, cara, ele é muito bom, tá ali a pesquisa que a gente fez desde setembro até dezembro. Me falem uma ferramenta que das 9 até o meio-dia, todos os dias mantém uma assertividade acima de 85%. É muito boa a ferramenta. Só que sem metodologia não adianta nada. Eu sempre brinco com a galera. O que adianta a gente ter uma Ferrari na garagem se a gente não tem gasolina para pôr? Se a gente não sabe pilotar, o que adianta? Tá lá para bonito. Se você vai comprar um carro esportivo, você quer fazer o quê? Você quer andar com ele, você quer passear. Você quer mostrar lá pro seu amigo invejoso aí que eu comprei, cara. Você quer fazer isso? Só que você tem que saber como usar ela. Você tem que ter condição de colocar ali uma gasolina boa. Você não vai colocar essas gasolinas comum aí, tudo adulterado. Você vai colocar uma gasolina Podium, uma coisa. Você tem que saber. Você tem que ter a estrutura para poder utilizar. Indicador é a mesma coisa. Indicador qualquer um compra. Eu posso abrir aqui para vocês e mostro vários que tem para vender. Agora, metodologia e estratégia,
cumprir com o seu gerenciamento, aplicar isso diariamente, treinar o seu emocional, meu amigo, o que a gente faz todos os dias na sessão ao vivo, o quanto que eu bato em relação a emocional com a galera, emocional e gerenciamento, a galera sabe, a galera que é membro, tá na live e sabe, eu falo sobre gerenciamento. Tem dias que a gente abre uma operação e stop, eu falei, acabou, estopamos, tchau, até amanhã a gente volta com mais calma, mais tranquilo, não vamos fazer mais nada, tchau, gerenciamento. Então não tem nada de diferente. O que tem de diferente é metodologia. A gente aplica isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais pé no chão, operando sempre com 1, 2, 3, 4, 5 contratos. Aqui ninguém faz loucura, aqui ninguém... É muito fácil eu te mostrar um resultado de 5 mil reais que eu fiz no dia operando com 200 contratos. Tá, mas quem aí tem condição de operar com 150 contratos, com 100 contratos? Me fala. Quem tem condição de alocar ali 50, 60, 70 mil reais na corretora para fazer 2 mil por dia? Cara, se alguém tem aí, me desculpa, isso aqui não é para você. Não é. Tá? Mas se você tem um valor pequeno alocado na corretora e você quer ser constante, consistente, tá demorando para começar a operar com a gente. Já devia estar com a gente. Neto, olha que pergunta boa. Neto, ele funciona em qualquer tempo gráfico? Funciona. Tem que testar. Porque o que faz a diferença na assertividade das indicações é a metodologia estratégica que você vai colocar a ordem na tela. Se você quiser operar com tempo gráfico maior, sugiro ter uma diferença muito grande entre stops e alvos. Não adianta operar no tempo gráfico de 15 minutos e colocar um stop de 50, 100, 200 pontos. Vai operar no gráfico de 15 minutos, você tem que colocar no mínimo um stop de 500, 600 pontos. Então, se a tua margem sustenta isso dentro do teu gerenciamento, faz com que isso possa acontecer, ótimo, vai ser mais assertivo ainda. Eu sempre falo que quanto maior o tempo gráfico, mais assertividade o indicador dá. Agora, quanto menor o tempo gráfico, mais chance da gente ter mais indicações e mais chance da gente errar. Então, se você vai operar com um tempo gráfico menor, 1, 2, 3 minutos, aí você coloca ali uma margenzinha pequena de stop e um alvo pequeno. Faz a estratégia 2 para 1, que ele vai funcionar em qualquer tempo gráfico. Ele serve... não entendi, ele serve mais para iniciante ou para quem já opera? Ele serve para qualquer tipo de público. Eu tenho um membro, ele não está aqui, né? Não, se ele estiver aí, ele vai escutar, que é o Adilson. O Adilson opera há não sei quantos anos no mercado, ele já está na categoria de operar com 50, 60, 70 mini contratos de índice e operando com 20, 25 mini contratos de dólar. Ele utiliza o indicador da mesma forma que eu. A estratégia dele está bem alinhada, e eu tenho gente que opera com um contrato no índice. Então é para qualquer tipo de... Pode ser iniciante, pode ser experiente, pode ser gente que já opera grande, gente que opera pequeno. O que importa é a metodologia, a forma como você vai usar o indicador. A estratégia que você vai aplicar nele. Tá? Isso é o que importa. O indicador ele vai mandar indicações todos os dias. Você vai abrir, ele vai estar indicação de venda, indicação de compra, vai aparecer. Agora a forma como você vai interpretar e colocar isso no gráfico para você ter resultados, isso é o que vai fazer a diferença. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Qual a taxa de acerto média? Boa pergunta também. A taxa de acerto varia do tempo gráfico, varia do dia, varia de como está a movimentação. Se a gente tem um mercado lateral, a tendência é que a taxa de assertividade ela diminua. A gente vai pegar ali topos e fundos, não vai bater os rompimentos e não vai cumprir com os objetivos de 500 pontos que a gente tem como meta de média diária ali, não tem. Então a assertividade vai diminuir, vai depender muito da análise que tu vai fazer também do gráfico. É importante sempre analisar, é importante sempre olhar. Mas ele tem uma média boa, acabei de falar para vocês, de setembro a dezembro, a gente avaliou mês a mês todas as indicações e a gente pegou um cenário de 87% de acerto das 9 ao meio-dia. Nesse período de horas o indicador foi assim, fantástico. Fantástico, extremamente fantástico. Então, se caso você queira operar com ele, queira utilizar, queira adquirir, você sabe que você tem um período de maior assertividade que é na parte da manhã. Neto, dá para viver só usando essa ferramenta? Não, não dá. Se você estava esperando que a resposta fosse sim, infelizmente não dá.
É muito importante você estudar coisas paralelas, principalmente operacional. Primeira coisa que você tem que fazer, entenda a sua realidade. Qual que é a sua realidade hoje no mercado? Sua realidade é operar com quanto? Com quantos contratos? Qual que é o seu limite de perda? Qual que é a estratégia que você está testando, que está validando dentro do seu operacional? É a 2 para 1? É a estratégia de abertura de mercado, 1000 para cima, 1000 para baixo? Qual que é a estratégia que você está usando? Valide uma estratégia e aí aplique isso com a ferramenta. Eu tenho certeza que a ferramenta vai te ajudar muito, muito mesmo. Mas ela não vai fazer com que tu viva sempre do mercado. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, se você está esperando que eu esteja aqui todos os dias, não sei. Então é importante você adquirir conhecimento, quanto mais conhecimento melhor. E claro, que você utilize a ferramenta da melhor forma. O indicador ele é bom, ele é muito bom, já provamos isso, que ele é muito bom. Mas ele é preciso que tu também faça a tua parte, não é só a parte do indicador, você tem que fazer a sua parte, você tem que estar com o seu gerenciamento bem alinhado, você tem que estar com uma estrutura operacional bem pronta, você tem que estar com o seu emocional treinado todos os dias. Então faça a sua parte que o indicador com certeza vai fazer dele e você unindo as duas, você vai ter bons resultados e vai ter muito a progredir nesse mercado. Olha que pergunta legal. Obrigado por essa pergunta. Muito obrigado. Essa pergunta aqui, eu acho que é a pergunta para a gente encerrar. Tá? Qual o maior erro que as pessoas cometem usando indicador? Por que as pessoas não estão conseguindo ter resultados se elas têm um indicador? Primeiro, falta de processo operacional, não respeita a estratégia. Segundo, não tem gerenciamento. Falamos sobre isso no primeiro vídeo da nossa série de lives. Sem gerenciamento. E o terceiro é a questão emocional. Lembra dos 3 fatores? O tripé. Olha um tripé aqui, ó. Estão vendo? Estão me vendo? Um tripé aqui, ó. Se eu tiro um pé do tripé, o que acontece com os outros 2? Eles caem. Gerenciamento operacional e emocional. Você tem que estar com esses 3 alinhados. Você tem que estar com o seu gerenciamento alinhado, você tem que estar com o seu operacional estratégico alinhado, você tem que estar com o seu emocional alinhado. Você está com esses 3 fatores alinhados. Não estou dizendo para você ser emocionalmente pica, o melhor, ou você tem que ter o melhor gerenciamento. Não, você tem que ter os 3 estáveis, bons, alinhados para as coisas andarem. E respeitar aquilo que o indicador favorece. Fazer a leitura. Se você está esperando você 20 dias, 30 dias, 50 dias positivos utilizando o indicador, você pode até ter. Mas vai ser mais sorte do que juízo. Então, respeite esses fatores. Isso é muito à risca, muito comprometido em relação a isso que as coisas vão acontecer. Que os resultados vão vir. E se caso você queira participar, você não é membro, você que fez essa pergunta, você não é membro. Se você quer participar, me chama. Se você está com dificuldade de começar no mercado ou está sem resultado, me chama. A gente tem vários e vários depoimentos de várias e várias pessoas que operam com a gente e estão construindo. Olha lá a indicação de compra, ó. Olha, eu podia ter entrado naquela indicação ali, hein? Olha a indicação de compra que está dando. Podia ter colocado aqui uma posição de compra. Vou botar aqui na perninha dela, porque se voltar a gente já entrou atrasado. Vamos botar aqui os 500 pontos e os 250. Pronto. Aí já perdemos, eu acho, a operação, né? Aí já era, eu acho. Vai subir mais uma indicação de compra. Rodando aqui, a gente estava falando, fazendo perguntas. Vamos ver mais uma pergunta que eu recebi aqui, peraí. Pra gente fechar, para não alongar muito essa... Duas perguntas boas, ó. Neto, você opera ao vivo ou só mostra os resultados? Você já tomou um stop usando ele? Galera que é membro aí, ó. As perguntas, obrigado pela tua pergunta, obrigado pela tua participação aqui também, né? Provavelmente ter vindo lá dos grupos, lá do WhatsApp, né? Não é membro do nosso grupo. Sim, eu opero todos os dias, das 9 às 11, das 9 às 11h30, todos os dias numa sala ao vivo, dentro de um grupo de membros do Telegram, com a minha tela compartilhada, onde a gente faz as análises do mercado utilizando as ferramentas, tanto o indicador NT Alpha quanto o indicador de regiões. Se eu já tomei stop, amigo, quem nunca tomou? Ó, aí pegou a nossa ordem, tá? Ó, aí vamos ver se vai dar seguimento ou vai...
Já tomei stops ao vivo, já tomamos stops feios já ao vivo, já. Como a gente já pegou ordens de 1.000 pontos, de 1.500 pontos em sessão. Já fizemos bastante dinheiro operando ao vivo. E temos vários relatos ali de várias pessoas que conseguiram também bater seus resultados, cumprir com seus objetivos. Eu quero só ver, eu vou ver se... Mandem mais pergunta aí. Tô gostando dessas perguntas que eu tô recebendo, bem legais. Dá pra gente passar um pouco de transparência, né? Legal sobre o que tá acontecendo. Até agora não prometi nada a ninguém e não é esse o objetivo. O que a gente quer mostrar aqui é que de fato dá para se ter resultado nesse mercado e de fato dá para a gente construir um cenário bem favorável, independente da tua realidade, independente dos teus objetivos, independente se você está emocionalmente feliz ou não, a gente consegue construir algo bem bacana, sendo transparente e fazendo aquilo que a gente gosta. Vamos ver se a gente consegue pegar mais umas perguntas aqui. Olha, boa! O que, Neto, obrigado, um prazer também estar falando com vocês. Neto, o que diferencia você de outras salas? Primeiro, eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém, nunca me considerei o melhor trader, pelo contrário, estou crescendo, desenvolvendo e melhorando muito ainda. Mas o que me diferencia, eu acho, é a questão do time. Eu tenho um cuidado, vai estopar, será essa ordem? Eu tenho um cuidado muito grande e uma preocupação muito grande com o capital de vocês, de quem está operando comigo. Que eu já quebrei várias vezes. Várias vezes eu já quebrei. Já tive valores alocados lá na casa dos 30, 35, 40 mil reais quando eu operava muito alavancado, onde fazia posições muito alavancadas. Isso há 6, 7 anos atrás. E acabei quebrando valores de 30, 40, 50 mil reais. Então, e hoje eu valorizo muito o meu valor alocado. Muito, que não é mais essa realidade, é bem menos que isso. E eu sei que hoje às vezes as pessoas trabalham, colocam lá 1.000, 1.500, 2.000 reais e tem aquela necessidade, esperança de tirar 100 reais por dia, 150, fazer os investimentos dela com segurança. Então a minha preocupação é muito grande com essas pessoas, muito grande mesmo. Então essa preocupação me faz ser diferente. Eu não faço entrada por entrar. E quando a gente acerta, a gente acerta. Quando a gente erra, a gente aceita o erro. E aí o trabalho emocional, o trabalho mental, ele tem que ser contínuo. Então eu acho que isso me difere muito das outras salas. E outra, eu não uso nada de termo técnico. Aqui é português com português. É Neto falando com vocês. Não tem essa de, nossa, vamos pegar uma variável, um pivô de alta, vai fazer a volta aqui na máxima da fibra. Não, cara. Que isso? O indicador já está aí para facilitar. Vamos entender um pouco de padrão, vela a vela, fazer a leitura vela a vela. Dependendo de como for o movimento, for favorável, a gente entra. Se não for favorável, a gente não entra. Pronto. Se a gente acertar, ótimo. Se a gente não errar, se a gente errar, tá tudo bem, faz parte do processo. O jogo é esse. É acertar e errar. E a gente está fazendo o possível para acertar mais. Então eu acho que o que me difere é isso. É essa transparência, esse contato direto. Neto, dando sinal de entrada. Onde você coloca a entrada? No fechamento ou na máxima do candle? Sempre no fechamento. Aqui eu entrei um pouquinho antes porque ele estava no movimento de alta. Então, posteriormente, ele ia fazer um movimento de queda, senão ia continuar subindo. Então, aqui foi um pouquinho atrasado, aqui, ó. Mas pode colocar sempre na região da máxima aqui, ó. Da máxima ou da mínima, caso for uma venda, tá? Sempre da máxima. Aqui a gente já podia ter subido o stop, ó. Já podia ter protegido já. Vamos ver se vai cair. Tô gostando das perguntas. O que travou aqui o replay? Replay ruim por causa disso, né? Trava. Vamos ver, vamos fazer uma última pergunta aqui, vamos ver. Neto, agora eu gostei. Neto, se eu entrar hoje, eu recebo o que exatamente? Vamos lá. Você iniciando hoje, você recebe o indicador NT-alpha, esse indicador que você está vendo na tela, os arquivos do indicador. Você recebe o indicador de regiões, você recebe o nosso robô, o robô NT-alpha, que foi falado ontem, na live de ontem.
você recebe uma planilha de gerenciamento, que é a planilha que a gente utilizou lá na primeira live na sexta-feira. Recebe as videoaulas, ensinando a instalar, configurar, tudo que você precisa para iniciar. Você recebe o suporte direto comigo, eu vou ser o seu mentor no desenvolvimento do seu trabalho junto com a gente. E você vai receber também o acesso à sala de operações ao vivo, que é uma sala de uso exclusivo para os nossos membros. Lá tem bastante material compartilhado, muita coisa. Já está todos os vídeos da sexta, sábado, domingo e ontem das lives já na íntegra para você poder assistir. E o valor é único, sem mensalidades, tá? Não tem mensalidade, é um valor único. Outra coisa que você recebe também é as atualizações. Coloquei ontem o arquivo da atualização do robô, tá bom? É isso que você recebe. Outra pergunta boa, ó. Existe a possibilidade de dar um sinal de compra ou venda, mas por algum motivo você optar por não entrar? Tem sim. Aí vai ser muito da questão da avaliação de como está o cenário naquele momento. Por exemplo, dia de notícias. Tem bastante notícias no mercado. Tem notícias às 9h30, às 10h30 e às 11h30. Várias notícias. Apareceu um sinal de comprar às 10h20. 10 minutos antes das notícias. Cara, provavelmente a gente não vai entrar. Por mais que esteja muito favorável ao movimento, a gente não vai entrar. Mas por que a gente não entra? Porque uma ou duas velas antes do horário da notícia pode não dar pra gente a segurança de fazer aquela proteção que a gente fez nas duas operações ali. Ó, aqui já dá até pra gente proteger, ó. O cenário de proteção a gente sobe aqui, ó, pro finalzinho dessa vela aqui. Vamos ver como é que ela vai terminar. Precisa terminar verde, né? Sobe aqui, bota aqui 100 pontos, ó. Diminui o nosso stop. Vamos ver se ela vai bater lá em cima. Então a gente não entra. Isso a gente vai avaliar ao vivo. A única forma de você poder tomar a decisão de entrar em comprar e vender numa indicação da ferramenta é na avaliação do ao vivo. Não tem para onde correr. A gente vai estar operando em conta real. Tem que ser cirúrgico nisso. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. Tem vezes que a gente podia ter entrado no movimento de compra ali, anterior a uma notícia, ou anterior a um movimento que a gente não previu e o cenário do gráfico estourar para cima, perdendo uma oportunidade. Pode acontecer, né? Mas como a gente não tem como prever movimento, né, a gente tem que se tornar conservador. E dentro do nosso conservadorismo, eu prefiro ficar meio feliz do que muito triste. Então é melhor ficar meio feliz de ter entrado e feito uma proteção de uma ordem, saído ali com 50, 100 pontos, do que, né, muito triste de não ter protegido a operação e ter tomado um stop cheio. Então a avaliação sempre ela vai ser tomada no ao vivo, na hora ali. Então vai variar de uma série de coisas, notícia, tendência, bateu 500 pontos de novo, olha aí, ó. Se operasse com um contrato, 200 pila. Tá louco, 200 reais por dia em duas operações. Muito legal. Agora sim a última pergunta. Deixa eu explicar aqui, vamos pegar uma pergunta aqui que... Bastante pergunta boa, hein? Obrigado pelas pessoas que estão mandando várias perguntas. Se a pessoa aplicar... Neto, se a pessoa aplicar corretamente, em quanto tempo pode ver a evolução? No primeiro dia, dependendo de como for, você já vai ver a evolução. Se você é um pouco mais conservador, né, mais pé no chão, cara, em uma semana... Se você estiver ali na função de testar, moldar, entender, né? Vai demorar um pouquinho mais. É por isso, tá? É por esse tipo de pergunta aqui que a gente criou isso aqui, ó. Tá? O grupo, o nosso clube de investimentos. Porque eu quero ir bem mais a fundo na questão individual operacional de vocês. Para a gente fazer estratégias definidas conforme a realidade individual de vocês. E fazer essa construção juntos. Vai ser praticamente uma mentoria junto comigo. Aí a gente vai construir isso e isso vai ser bem legal. Isso vai ser a parte, tá, do nosso projeto de sessão ao vivo. Isso vai ser mais uma consultoria, é um grupo, vai ter um grupinho separado, vai ter outra percepção sobre o mercado, enfim, vai ser outros assuntos. É para quem quiser
andar um degrau para frente, um degrau acima. Tá? Então, você pode adquirir agora o projeto de forma tranquila e posteriormente entrar para o nosso clube de investimentos. Tá? Mas por enquanto, para responder isso que você me perguntou, com quanto tempo a gente consegue ver evolução? Vai depender muito mais de você do que de mim. Né? Eu vou fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, tentando ser assertivo ao máximo. A gente junto vai tentar adaptar essas mesmas coisas à tua realidade e à tua forma de operar junto com teus objetivos. Fechou, galerinha? Encerramos nossa quinta live, sexta, sábado, domingo, segunda e hoje. Amanhã é live de operação ao vivo, é abertura de pregão e se eu não me engano, é 12:30, né? Ou 12:30, 1h, não sei, mas vou confirmar depois. Abertura de pregão, indicador NT alfa na tela, indicador de regiões e a gente vai para prática em tempo real e mercado ao vivo. Certo? Você que ficou até o final, a gente vai compartilhar logo, tá? Uma oportunidade bem legal para quem não é membro. Se você ficou até o final, vai lá no suporte e fale: Neto, eu fiquei até o final, eu quero a minha surpresa, eu quero que você me dê a minha surpresa. Para você que é membro, eu vou compartilhar até amanhã, antes da abertura do mercado, as informações sobre isso aqui, ó. Sobre isso está na tela, tá? Vai ser bem legal, eu tenho certeza que vai ser bem agregador. Beleza? Dúvidas, me chamem, sempre que possível estou à disposição para ajudar. Obrigado a quem ficou. Tamo junto, vamos crescer junto. Se você não faz parte do nosso grupo, tá aí o convite, vamos para cima, vamos ganhar dinheiro, vamos melhorar cada vez mais, que as coisas elas estão aí, as oportunidades estão aí, tem muita coisa boa para acontecer. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, abertura do Mercado à Vista.